Graça e paz, amados. E mais uma vez, irmão Reinaldo, quero aqui neste momento trazer mais uma revelação da parte de Deus, mais uma revelação da parte da graça, mais uma pérola da graça para o nosso conhecimento. Quero aqui desmendar com vocês alguns mistérios, trazer um assunto que vai se tornar polêmico, discutido, um assunto onde muitos vão me chamar de herege, de falso profeta, de anticristo, de antibíblico, pois na verdade estou aqui, aí a luta porque eu quero revelar a você o que foi revelado a mim. Quero passar para vocês o que foi passado para mim. Revelação da Bíblia, da verdade. Quero passar para você a verdade que foi encoberta. Esconderam de mim a verdade e estão escondendo de vocês a verdade. E esta verdade que foi revelada a mim, quero revelar a você. O assunto de hoje é sobre o batismo nas águas. E o tema é: o batismo nas águas anula o sacrifício de Cristo na cruz. Como assim? Como assim é que na religião que se diz evangélica, pela qual eu fazia parte, ensina que eu ensinei, na verdade, eu dei estudo bíblico para batizados, para pessoas que iriam batizar. Eu batizei pessoas nas águas, dei estudo bíblico sobre o batismo nas águas. E na religião evangélica ensina que para ser salvo é preciso primeiro aceitar Jesus como Salvador e, em segundo lugar, batizar, ser batizado nas águas, né? Batizar nas águas para ter uma vida de comunhão, para participar de Santa Ceia, ter oportunidades na igreja, e para cantar, para pregar, para dar uma saudação, algo assim, né? Essas coisas que tem dentro da igreja evangélica, é preciso a pessoa passar por tudo isso aí, principalmente para ser salvo, que se não batizar, se não aceitar Jesus, não batizar nas águas para arrependimento de pecado, não entra no céu. Assim é que é ensinado e que é pregado, né? Conhecendo hoje eu a verdade, claro que não é isso. Para ser salvo não precisa disso, porque já somos salvos. Cristo, ele já nos salvou lá na cruz. Na cruz do Calvário ele cravou o batismo. Fomos batizados em Cristo na cruz do Calvário. Se isso é uma verdade, irmãos, do que precisaria Jesus esvaziar da tua glória e vir sofrer aqui, morrer, passar por tudo que Cristo passou para salvar alguém, para salvar as pessoas? Do que precisaria ele fazer tudo isso? Não bastaria ele simplesmente dizer assim: olha, batiza aí, prega aí e fala que a salvação é só através de mim e batiza as pessoas para ela ser salva. Pronto, precisava só isso, não precisava Cristo morrer na cruz do Calvário. Tá, mas aí ele vem, ele passa por tudo que passou, morre na cruz para salvar um povo. E quem era este povo? Eu, você? Não. Quem era este povo? O povo judeu. E o batismo nas águas era para quem? Para mim, para você? Hoje, nós, os gentios? Não. Era para quem? O povo judeu. Para arrependimento de pecado. Que pecado? Do pecado da lei, da escravidão da lei, das ordenanças da lei. A lei é que era o pecado. Entendeu? Então Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário para salvar os judeus. E o batismo de João lá nas águas? O batismo de João era para os judeus. João estava pregando e batizando os judeus, não era nem eu e nem você. Por quê? Porque era antes da cruz, era antes de Cristo morrer, era antes de Cristo ser crucificado. João estava preparando o caminho para ele, para que Cristo viesse
E através da vinda dele, através da morte dele sobre a cruz, através do processo dele aqui na terra, que na verdade ele estava preparando o caminho para Cristo e para que os judeus pudessem receber ele. Os judeus não receberam ele, os judeus matou ele, crucificou ele e matou ele. Então João Batista estava preparando o caminho para ele. E João Batista estava pregando para os judeus, dizendo para os judeus: arrependei-vos, arrependei-vos, para arrependimento de pecados. Agora, eu e você não, para nós não. Nós não temos pecado, porque o pecado, ele foi tirado na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Cristo eliminou o pecado. O que era o pecado? Era as ordenanças da lei. Era a lei, o pecado era a lei. Então Cristo veio para os judeus, para livrar eles do pecado, para livrar eles das ordenanças, do peso da lei. E os judeus não receberam ele. Ah, mas então e nós? Nós fazemos as obras da carne, a vontade da carne. E a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala das obras da carne e das obras do Espírito. Nós temos que viver as obras do Espírito. Como cristão, como entendedores de que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar e para nos tirar da escravidão, que Ele fez isso, Ele nos salvou, nos libertou e nos tirou da escravidão. Então nós temos que viver em Espírito, temos que viver no Espírito, fazer as obras do Espírito, não as obras da carne. Porque as obras da carne, isso não é pecado. Pecado era as ordenanças da lei, e foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. O batismo nas águas para arrependimentos de pecado era para eles. Amém? Vamos para a leitura bíblica, para não ficar só nas minhas palavras, vamos para o estudo bíblico. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. E vamos falar mais ainda sobre o assunto, para que possamos entender. Quero que você abra a tua Bíblia comigo, em 1 Coríntios. Abra a tua Bíblia comigo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo é o 17. Nós da graça, nós seguimos os ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós da graça, nós seguimos aquilo que o apóstolo dos gentios deixou para nós, né? Os ensinamentos do apóstolo Paulo. Foi de Pedro, não foi de Tiago, nem de João, porque esses apóstolos, eles foram apóstolos dos judeus, né? Apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Filipe, os demais eles foram designados para pregar para os judeus. O apóstolo Paulo ele foi designado para pregar para os gentios. Então a mensagem do apóstolo Paulo chegou para nós, né? Em um meio de fé através da Bíblia, né? Das cartas de Paulo. Se nós temos que pegar alguma coisa da Bíblia para nós, é nas cartas de Paulo, porque Paulo que foi o mensageiro, o pregador para os gentios, né? Através do apóstolo Paulo, que a salvação pela graça, a salvação que Cristo trouxe para nós, foi através do apóstolo Paulo que chegou através de nós. A revelação ela foi passada para o apóstolo Paulo. Pedro, Tiago e João, eles não receberam a revelação para os gentios. Então Pedro, Tiago e João, eles pregavam e batizavam nas águas. Filipe e os outros, eles pregavam e batizavam nas águas. Por quê? Porque eles não tinham recebido a revelação para os gentios. Então eles pregavam para os judeus. Eles não tinham recebido a revelação. Por isso que nós encontramos mensagens de Pedro pregando e batizando nas águas. Filipe, a mesma coisa, batizando nas águas, como Filipe batizou o eunuco nas águas, né? Porque era uma mensagem ainda para os judeus. Não tinha chegada deles a revelação. O apóstolo Paulo também batizou nas águas. Nós vamos ver mensagem aqui do apóstolo Paulo, ele também batizando nas águas, mas é porque ele ainda não tinha recebido a revelação da graça. Amém? Então, abriu a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, né, a partir do capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele que recebeu a revelação da mensagem da graça, o que ele diz para nós. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque Cristo enviou-me, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. Né? Então
Então o apóstolo Paulo está afirmando aqui que Cristo não enviou ele para batizar ninguém. Para quê? Para que a cruz, para que o propósito da cruz, para que o sacrifício lá na cruz não se tornasse em vão. Então o que nós fazemos hoje quando nós batizamos uma pessoa? O que eu fazia quando eu pegava uma pessoa e batizava ela nas águas? Eu estava fazendo o sacrifício de Cristo lá na cruz se tornar em vão. Eu estava anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Então batizar uma pessoa nas águas, hoje pegar ela e ir lá nas águas, batizar ela tanto faz de imersão, aspersão ou de que forma seja, eu estou anulando o sacrifício de Cristo lá na cruz. Eu estou anulando o batismo de Cristo na cruz. Está se tornando nulo o sacrifício de Cristo, né? O apóstolo Paulo ele afirma aqui, né, que Cristo não enviou ele para batizar. Então, isso é o que? O apóstolo Paulo não está dando uma certa importância para o batismo nas águas. Por quê? Porque não faz sentido, não tem importância o batismo nas águas, né? E o apóstolo Paulo ele afirma que ele batizou algumas pessoas, né, e não outras. Ele pegou, o apóstolo Paulo ele encontrou em Coríntios, as pessoas estavam se divididas por causa do batismo. Por causa do batismo as pessoas se dividem. Tem pessoas que falam assim: ah, o meu pastor é o que foi que me batizou, esse é o meu pastor, ele é que me batizou, o meu pai da fé, foi ele que foi lá e me desceu nas águas, foi ele que me batizou, esse pastor é o meu pai da fé, né? Foi o que estava acontecendo em Coríntios, né? O que estava acontecendo em Coríntios, havia divisões lá, né? Porque por causa das pessoas, né, que tinham sido batizadas, um foi batizado por Apolo, outro foi batizado por Paulo, outro, né? Então havia uma divisão ali. O apóstolo Paulo encontra ali uma divisão nisso. Então o apóstolo Paulo ele questiona isso com as pessoas, né? Então dizendo que o batismo não tem importância nas águas, né? O batismo, o verdadeiro batismo é o que Cristo nos batizou na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios, vamos aqui no capítulo 11, vai dizer assim, capítulo 11, versículo 12 e 13. 1 Coríntios, vamos aí, vamos na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, 12 e 13, diz assim, ó. Calma aí. Não, é 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 11, diz assim, ó. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 11. Versículo 11. Diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, e o outro de Cefas, e o outro de Cristo. Quem batizou todos? Foi Cristo. Então o apóstolo Paulo encontra uma contenda aqui dentro da igreja. E é o que acontece dentro das igrejas. Quem me batizou foi o pastor tal, foi o bispo tal, foi o apóstolo tal que me batizou. E o outro chega e fala: não, mas o meu pai da fé foi esse que me batizou, esse que me desceu as águas. O apóstolo Paulo encontrou uma contenda dentro da igreja a respeito desse assunto, a respeito do batismo, nos dizendo: eu sou de Paulo, o outro fala: eu sou de Apolo, e o outro fala: e eu de Cristo. O apóstolo Paulo chega e fala: opa, peraí, mas que confusão é essa aí? Então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13 para eles: ó, está Cristo dividido? Então, o que está acontecendo dentro da igreja hoje? Cristo está dividido? Estão dividindo Cristo hoje dentro da igreja? Peraí, irmão, você é de Cristo ou você é do pastor? Você é de Cristo ou você é do bispo? Você é de Cristo ou você é do apóstolo? De quem que você é? Nós temos que ser de Cristo. E Paulo ainda continua dizendo: foi Paulo crucificado por vós?
Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Peraí. Eu fui batizado em nome de Paulo ou em nome de Cristo? Ah, irmão Reinaldo, mas que quando vai batizar lá nas águas, fala que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Mas aqui eu batizo nas águas. Foi batizado em nome de quem? Eu, Reinaldo Barbosa da Silva, fui batizado em nome de Cristo. No dia que Cristo morreu na cruz do Calvário, eu fui batizado nele. Fui batizado nas águas, me batizaram nas águas, me mergulharam num rio lá. Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade que eu tinha. No versículo 14, Paulo continua dizendo assim, olha só o que Paulo fala aqui no versículo 14. Dou graças a Deus. Olha só. Paulo deu graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Então tem importância o batismo nas águas? Qual a importância do batismo das águas? E se o apóstolo dos discípulos, o apóstolo Paulo, aquele que recebeu a revelação, não está dando importância para o batismo nas águas aqui. Ele fala bem assim, ó, dou graças a Deus, a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então ele batizou algumas pessoas. Então não tinha importância, ele não deu importância para batismo, porque ele não foi enviado para batizar. Deus não enviou eu, nem enviou você para batizar ninguém, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui ainda no versículo 15. Para que ninguém diga-me fostes batizado em meu nome. Para que ninguém dissesse que fosse batizado em nome de Paulo. E ele diz ainda, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Aí, o apóstolo Paulo dizendo que ele não sabe se ele batizou alguma outra pessoa. Tem importância o batismo nas águas para a salvação, arrependimento de pecado. Arrepender de quê? Então, sendo assim, irmão, nós vamos ter que batizar nas águas todos os dias. Todos os dias vamos ter que descer nas águas para batizar, porque todo dia todo mundo peca, toda hora, todo momento, está todo mundo falando mal da vida dos outros, falando de fulano, falando de ciclano, cometendo pessoas se adulterando, prostituindo, roubando, enganando as pessoas, falando mal da vida das pessoas. Então está todo mundo pecando toda hora, todo instante, todo momento. Então tem que descer nas águas todo dia. Tem que estar todo dia mergulhando na água, porque não está tendo arrependimento. Não, eu batizei nas águas, eu arrependi dos meus pecados. Arrependeu? Arrependi. Mas e por que continua falando mal da vida dos outros? Continua comprando e não pagando, passando a perna nos outros, se prostituindo, adulterando. E aí? Que arrependimento de pecado é esse? Os pastores enganando os fiéis lá dentro da igreja, induzindo aos fiéis ao dízimo, a dizimar. Se não dizimar, vai para o inferno. Se você não dizimar, vai vir um devorador na tua casa, vai pegar tudo e vai invadir sua geladeira, sua despensa, o devorador vai devorar tudo. E aí? Continua no pecado. Se for assim, continua no pecado. Pastores com nome sujo na praça. Ninguém mais quer vender para pastor, porque os pastores são os mais veacos que está tendo aí, né? Se tornou nome sujo. Os evangélicos mal falados, ninguém quer vender mais. Quando se fala que é para um evangelho, não, Deus me livre para aquilo ali, nem de graça. E aí, então vai ter que descer nas águas todos os dias. E é pessoas batizadas nas águas, não é? São pessoas batizadas, então vai ter que descer nas águas todo dia, vai ter que batizar todo dia, ué, para se arrepender, porque não adiantou só uma vez, não. Qual efeito tem, irmãos? Que efeito tem? Não tem efeito, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz aqui ainda no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Para que a cruz de Cristo não se torne vã. Para que o sacrifício de Cristo lá na cruz não se torne vã. Então, o que eu li aqui é o contexto dessa mensagem de Paulo, da declaração de Paulo. Por quê?
Porque ele encontrou dentro da igreja essas confusões, essas contendas, irmãos. Então não faz sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 15, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó, Paulo descobre que as pessoas estavam batizando as pessoas que estavam mortas, batizando pelos mortos. Capítulo 15, versículo 19, diz assim, ó, capítulo 15, versículo 29. Vamos aí, capítulo 15, versículo 29, ó. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Então o apóstolo Paulo ele encontrou em Coríntios as pessoas batizando, fazendo batismo pelos que estavam mortos, pessoas que morreram sem batizar. Ele encontrou as pessoas batizando pessoas mortas, pelas pessoas que estavam mortas, realizando batismo pelas pessoas que estavam mortas, porque foram pessoas que morreram sem batizar. Então ele encontrou na igreja de Corinto pessoas batizando, fazendo batismo pelas pessoas mortas, porque deu a entender que essas pessoas que estavam fazendo isso entendiam que se não batizasse não teria salvação. As pessoas estavam sem conhecimento, não tinha conhecimento, a revelação não tinha chegado, e parece que a revelação não chegou hoje ainda, porque as igrejas evangélicas estão desse jeito. Então da mesma forma. Aí continua dizendo aqui no versículo 29, de outra maneira que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. É uma pergunta, né? Por que estão batizando pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, Paulo está dizendo assim, eles não vão ressuscitar? E por que se batizam eles então pelos mortos? Então, é porque não tinham conhecimento, não tinha chegado o conhecimento. Eles estavam perdidos. A revelação não tinha chegado até eles, até essas pessoas. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Então, assim, em protesto, que cada dia morro e gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, vai ter a ressurreição. Aquele que morreu vai ressuscitar. Mas essa ressurreição aqui que o apóstolo Paulo estava falando com ele era lá antes do ano 70, quando na vida de Jesus, que aconteceu o arrebatamento, a ressurreição ali, o arrebatamento dos vivos, a ressurreição dos mortos. Então, eles estavam com medo de que as pessoas iriam não ter a salvação porque morreram sem batizar. Então, o apóstolo Paulo encontrou as pessoas realizando batismo ali para as pessoas que morreram. É a mesma coisa hoje, de chegar num velório, uma pessoa que está morta, né? É um ato, uma crença dos católicos, né? Que eles fazem ali a missa ali, né? Na hora que a pessoa morre, aí acende vela e reza para a pessoa que morreu, para ver se a pessoa encontra um lugar de paz, um lugar de salvação. Do que adianta? Nada. É em vão. Tudo em vão. Em Mateus capítulo 3, no livro de Mateus, vamos lá em Mateus, continue me acompanhando na tua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim, ó: E eu, em verdade, vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com a água, o Espírito Santo e fogo. Ah, irmão Reinaldo, tá vendo aí? Mateus, no Novo Testamento, João batizando nas águas. João aqui dá uma declaração, irmãos, para os judeus, que ele os batizava nas águas para arrependimento de pecado. Mas, porém, após João viria um que iria os batizar no Espírito e com fogo. Tá entendendo? Mas, irmão Reinaldo, então o que? Isso aqui era para mim? É para você? Eu estava lá, você estava lá, isso aqui é para os judeus. Isso aqui foi antes da cruz. Antes da cruz. João estava preparando o caminho para Jesus chegar.
E João estava afirmando que após ele viria um que batizaria ele no Espírito e com fogo. E eu e você, irmão, nós fomos batizados aonde? Nós fomos batizados no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se entregou na cruz do Calvário para salvar eu e você. Não para salvar eu e você, ele veio para salvar os judeus, mas como os judeus não recebeu ele, não aceitou ele, e graças a essa rejeição dos judeus a Cristo, chegou até mim e até você a graça da salvação do nosso Senhor. Somos salvos por ele, fomos salvos por ele. E agora ele olha para os gentios. Cristo, Jesus, ele olha para os gentios e diz assim: não, essa mensagem tem que chegar agora até os gentios. E ele encontra Paulo no caminho de Damasco, converte Paulo se converte ali, e através de Paulo a mensagem chega até os gentios. Quem é os gentios? Da mensagem que Paulo levou da Grécia, da Ásia, porque eram povos fora da Judéia, povos fora do Oriente Médio, povos fora de Jerusalém, outras nações. E era necessário que a mensagem chegasse até eles. Então o apóstolo Paulo é designado a levar essa mensagem aos gentios. E essa mensagem, ela chega até nós, a salvação pela graça. Então nós não tem em nós um peso de que nós temos que batizar nas águas para arrependimento de pecado. Nós não temos um peso de batizar nas águas para ser livres da carga da lei. Nós não vivemos mais na lei, nós não vivemos debaixo da lei. Quem vivia debaixo da lei eram os judeus. E infelizmente eles estão debaixo da lei até hoje porque eles querem. Porque eles não reconhecem Jesus como Cristo. Porque se eles tivessem reconhecido e recebido Jesus como Cristo, eles não viviam mais debaixo da lei. Não estavam mais debaixo do pecado. Porque é a lei que era o pecado. As ordenanças da lei que eram o pecado. Não tem mais. Jesus tirou, ele arrancou da cruz, lá na cruz do Calvário, ele rasgou toda a ordenança, todo o castigo, todo o peso, toda a escravidão lá na cruz do Calvário. Não tem mais que batizar em água. Não tem mais ceia. Não tem mais jejum. Não tem mais sacrifício. O sacrifício já foi feito e pago lá na cruz do Calvário por mim e por você. O batismo nas águas não é para nós. O batismo nas águas era para os judeus na época. Lá em Jerusalém. Antes da cruz, antes de Jesus vir, João Batista estava preparando o caminho para Jesus. Ah, irmão, mas Jesus foi batizado nas águas. Jesus era judeu. E Jesus, como judeu, ele não podia revogar a lei. Ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei, porque ele era judeu, ele estava lá como judeu, então ele tinha que ser batizado, ele tinha que descer as águas também, ele tinha que mostrar também que ele também estava ali para se cumprir a escritura, para se cumprir as profecias. As profecias para os judeus, não para mim nem para você. Não tem profecia para mim nem para você. As profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, era tudo para os judeus, não tem profecias para os gentios. Não tem uma ordenança para os gentios. O que tem para nós, para os gentios, é a misericórdia de Deus que nos alcançou através da graça dele. Amém? Dá um glória a Deus aí. Irmãos, essa de pegar alguém dentro da igreja, fazer um discipulado, um estudo sobre o batismo nas águas, para batizar, a pessoa tem que estar em comunhão. É ordenanças. É da lei. As igrejas evangélicas, infelizmente, elas não saíram da lei. Por quê? O batismo é da lei. A ceia, que não é ceia, é Páscoa, é da lei. O dízimo é uma ordenança da lei. Não é para nós gentios, não tem para nós gentios uma ordenança de dízimo. É tudo da lei. Dentro das igrejas evangélicas tem candelabro, tem pastor, que os pastores são considerados o sacerdote da igreja, então é da lei. Você está entendendo? As igrejas evangélicas estão vivendo debaixo da lei. As igrejas evangélicas não aceitam que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus libertou todos da lei.
Toda a escrita, toda a dívida foi cravada na cruz do Calvário, foi apagada na cruz do Calvário. Então não tem. E já não existia para os gentios ordenanças. Para os gentios não tem ordenança, não tem lei. A lei era para os judeus, não tem para os gentios. E as igrejas evangélicas estão vivendo debaixo da lei, fazendo todas as ordenanças da lei, sendo que Jesus, na cruz do Calvário, apagou todas elas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Vamos lá? Abre a tua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Diz assim, ó: E ouvindo eles isto, cumpriram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Isso mesmo, 2:37. Aí, o contexto no versículo 36, deixa eu ler o versículo 36, que diz assim: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de... Olha só, no versículo 36, olha só, diz assim, ó: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Isso aqui é uma mensagem do apóstolo Pedro. E disse-lhe Pedro, no versículo 38, e disse-lhe Pedro: Arrependei vós, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Pedro aqui está pregando para quem? Para mim ou para você? Pedro aqui está pregando para nós ou para os judeus? Pedro aqui está anunciando esta mensagem aqui do batismo, na pregação. Ai, irmão Reinaldo, então aí é depois da cruz, porque Atos dos Apóstolos foi escrito depois da cruz. Foi Lucas que escreveu, sim, foi Lucas que escreveu. Correto, foi depois da cruz. Porém, quem está pregando aqui e anunciando esta mensagem aqui é Pedro. E quem foi Pedro? Pedro foi um discípulo enviado para pregar para os judeus. Pedro não foi enviado para pregar para os gentios. Nesta mensagem aqui, Paulo ainda não tinha chegado. Nesta mensagem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 aqui, Paulo ainda não tinha convertido. A revelação ainda não tinha chegado até ao discípulo, ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Então esta mensagem aqui era para os judeus. Porque Pedro, ele tinha recebido do Senhor ainda essa ordenança. Na verdade, Pedro, eles ainda carregavam em si essas ordenanças porque eles eram judeus e eles foram designados para pregar para os judeus sobre a circuncisão. Eles ainda pregavam sobre a circuncisão, é tanto que Paulo chega até eles e questiona sobre a circuncisão. Por quê? Porque a revelação não tinha chegado nem para Paulo, não tinha chegado nem para Pedro, nem para João, nem para Filipe, nem para Tiago, não tinha chegado para eles a mensagem, a revelação da graça. Então eles estavam pregando para os judeus. Por isso ele pregou aqui e falou: arrependei e sejais batizados em nome do Senhor. Por quê? Porque a mensagem era para Israel, como diz aqui no versículo 36. Aqui no versículo, olha: Saibai, pois, com certeza, toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Pedro estava pregando, isso aqui é uma mensagem da pregação de Pedro após no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, que encheu eles de poder e autoridade para levar a mensagem, para suportar toda a perseguição. No dia de Pentecostes ali, quando o Espírito desceu sobre eles, foi para revestir eles, para fortalecer eles pelo que viria, pela grande tribulação, para eles suportar a grande tribulação que iria vir, as perseguições, para eles ter força e poder para levar a palavra. Onde eles receberam ali os idiomas, que é considerado como os dons de línguas, onde as pessoas confundem, falam que é línguas estranhas. Não era ali, era dom de línguas. Onde ele recebeu ali os idiomas, na verdade eram os idiomas. Ele recebeu ali os dons de falar em outras línguas, em outros idiomas, porque ele ia levar a mensagem para outras pessoas, para outros povos que não iriam entender a língua que eles estavam falando. Entendeu? Pegou a revelação. Então era para quem que Pedro estava pregando aqui? Para os judeus. Não é para mim nem para você. Eu e você
Não temos arrependimento de pecado, porque nós não temos ordenança de lei para que nós pudéssemos descumprir as leis mosaicas e pecar por descumprir as leis mosaicas. Aqui o povo judeu estava descumprindo as leis, adorando ídolos, adorando outros deuses. Então eles tinham que se arrepender. E esse arrependei-vos aqui era de se arrependerem da desobediência, do pecado que eles estavam cometendo de descumprir a lei. Encaixou aí? Vamos para mais revelações. Hebreus. Bora lá. A carta Hebreus é uma carta escrita aqui pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, né? É uma carta escrita do apóstolo dos gentios aos Hebreus. Então vamos a Hebreus, né? O livro de Hebreus no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 24 e 25 vai dizer assim, ó. 24, Hebreus 9, 24 e 25 vai dizer assim, ó. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. No 25 diz assim, ó, nem também para si mesmo se oferece. Muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Irmãos, essa revelação do apóstolo Paulo aos Hebreus. Cristo, ele não entra num templo de 4 paredes. Cristo, ele habita dentro de mim e dentro de você. Nós somos o templo dele. E ele pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário. E esse alto preço pago na cruz do Calvário, ele nos deu a liberdade. Ele nos livrou, ele nos libertou. Ele nos curou, ele nos sarou. Ele apagou todo o pecado, toda a dívida. Não tem essa de anunciar, eis que Cristo está aqui, Cristo se faz presente aqui, Cristo está aqui, Cristo mora aqui, Cristo está... Não, Cristo, o templo de Deus, a casa não, a casa de Deus, o templo de Deus é dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. No versículo 26 e o 17 continua dizendo assim, ó. De outra maneira é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar. Não. Aniquilou ou não aniquilou, irmãos? Não aniquilou não, por quê? Porque as igrejas evangélicas estão aí, os pastores, batizando as pessoas para arrependimento de pecado. Olha a revelação, Versículo 26. De outra maneira é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, ele manifestou uma vez agora, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou ou não aniquilou? No seu sacrifício, lá na cruz do Calvário, aniquilou ou não aniquilou? No versículo 27, e como os homens está ordenando morrerem uma vez? E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juiz. Então, olha só que beleza, olha o versículo 28, olha a revelação. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Tirou ou não tirou? Continua tendo pecado, irmão? Que pecado, irmão? Cristo apagou, anulou lá na cruz do Calvário.
Continuar batizando as pessoas nas águas, dando ordenança nas pessoas, dando discipulado para batismo, converter, chamar as pessoas, aceita Jesus como seu salvador, a pessoa aceita Jesus como seu salvador, agora você tem que batizar, porque senão você não entra no céu, e depois de batizar, tem que tomar, participar da ceia, porque se não participar da ceia, não faz parte do corpo de Cristo, não tem comunhão com Cristo. Teólogos, professores da escola bíblica dominical, abre a tua visão, o teu olho para essa passagem. Aniquilou ou não aniquilou o pecado? Se aniquilou, irmão, não tem mais. Romanos capítulo 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo continua dizendo aos romanos, né? Foi Hebreus foi para os hebreus, e agora Romanos para os romanos, né? Romanos capítulo 6, versículo 3, do 3 ao 5 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Pega aí, irmão, pega essa revelação, lê comigo, Romanos, capítulo 6, versículo 3, lê aí comigo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vai mergulhar em alguém na água, por quê? Pra que você vai jogar uma água na cabeça de alguém? Responda para mim, pra quê? Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou fomos sepultados com ele pelo batismo nas águas? Me responde. Teólogos, professores de escola bíblica, pastores, leia comigo atentamente esse versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Na morte, não nas águas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, meu irmão. Em novidade de vida. Receba vida, receba paz, receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo aí no teu coração. Meu irmão, minha irmã, receba aí. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Você não tem pecado, você é livre, você já foi liberto, meu irmão. Já fomos mortos com ele lá na cruz do Calvário, e ressuscitados com ele, já fomos batizados com ele na morte dele. Está anulando a morte, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo lá na cruz com o batismo nas águas. Está anulando o sacrifício dele. Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Glória a Deus. Recebe essa revelação para você, irmão. Meu irmão, minha irmã, você que está dentro da igreja aí, evangélica, adorando a Deus, servindo a Deus. Quando o pastor chegar em você e falar bem assim, vou preparar você, separar você aqui agora, vamos fazer um discipulado aí, ter umas aulas aí para você poder descer as águas, para ser batizado, para ser salvo. Irmão, por favor. Aceita não? Se eu tivesse tido essa revelação, infelizmente não teve como eu ter essa revelação, eu tinha simplesmente 12 anos de idade quando me batizaram. Eu não tinha aceitado me batizar, não, irmão. Eu não tinha aceitado ninguém me batizar. Me mergulhar dentro de um rio, ainda água suja, ainda barrenta. Para lavar o pecado, irmão. E tem pessoas que ainda falam assim, eu quero ser batizado numa água corrente. Que é para levar todo o pecado embora. E depois disso, tu vai pegar mais não, é? E aí? Se for assim, então vai ter que batizar todos os dias, todo dia vai ter que descer nas águas. Maravilha, né? Revelação de Deus, revelação da mensagem de Deus, a revelação que chegou até mim.
estou passando. Aí, o que vão dizer de mim? Vão falar assim: o irmão Reinaldo está distorcendo a Bíblia. E eu vou falar a verdade. Eu estou distorcendo ela mesmo. Sabe por quê? Porque vocês pegaram ela e torceram ela. E agora eu estou distorcendo ela. Tá bom? Hebreus capítulo 10, vamos lá? Hebreus, novamente, vamos voltar lá em Hebreus. Vamos na revelação. Isso aqui é revelação, tá? Isso aqui é pérola. Revelação da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29 diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés. Olha só isso aqui. Morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 28 e 29. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado e fizer gravo ao Espírito da graça. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui era ordenança da lei. Isso aqui era pecado. Isso aqui era pesado para os hebreus. Isso aqui era castigo para os hebreus. Aí vem Jesus. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O que vocês estão fazendo dentro da igreja? Fazendo agravo ao Espírito da graça. Nós fomos santificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos purificados pelo sangue dele. Eu não sou purificado com água, não sou purificado em mergulhar, pegar alguém, mergulhar alguém dentro de um rio, ou numa piscina, ou num tanque, ou sei lá o que. Hoje dentro da igreja tem igreja que tem até um tanque lá atrás do altar, né? Que é chamado de altar. Não tem altar, não existe altar. Altar é só lá no céu, é só lá no trono do Altíssimo. Tem até as piscinas lá, os poços lá atrás, né? É chamado tanque, né? Eu quero ser batizado lá na sede, porque lá tem um altar. Quero ser batizado com classe. Quero mergulhar numa água com classe. Para ser purificado. Fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Efésios, vamos lá em Efésios. Abra a tua Bíblia aí em Efésios. Capítulo 4, versículo 5. Mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios. Há um só Senhor, ô glória, há uma só fé e um só batismo. Ô irmão Reinaldo, é isso que o pastor fala, que o batismo é só um. Quando alguém chega lá na outra igreja, que sai de um ministério e vai para outro, fala assim: o senhor já foi batizado? Sim, já fui batizado. Não, então beleza, porque não precisa batizar mais o irmão, né? Porque o irmão já foi batizado, porque a Bíblia fala que um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Então se o irmão foi batizado lá nas águas, não precisa nós batizar o irmão mais aqui não, porque o irmão já foi batizado. Nada disso, meu irmão. Nada disso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E que batismo é esse, irmão Renato? O batismo de Cristo na cruz do Calvário, quando ele se entregou por mim e por você. Recebeu aí? Discorda? Discordo. O problema é seu, que discorda de mim. Porque o que eu estou apresentando aqui é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus? A Bíblia não é considerado o livro sagrado, a palavra de Deus? Então é ele que eu estou apresentando, é ele que eu estou lendo aqui. A carta do apóstolo Paulo aos gentios, aos Efésios.
há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só batismo. Então, se é só um só batismo, e já fomos batizados lá na morte de Cristo, na cruz do Calvário, então por que batizar uma segunda vez nas águas? A ordenança, não, a ordenança de João, irmão. O batismo de João era o batismo terreno. E o batismo de Cristo, o batismo do Espírito Santo, quando Cristo nos batizou na cruz do Calvário, nós estávamos recebendo o batismo do céu. O batismo de João é o batismo terreno. É nulo hoje, não vale mais. Amém? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Recebe essa revelação, recebe esta palavra no teu coração, receba o revestimento do Espírito Santo de Deus na tua vida, meu amado. E tenha os teus olhos, a tua mente iluminada pela palavra de Deus e recebe essa palavra no teu coração e passa a crer e acreditar a partir de hoje que você não precisa ser mergulhado por homem nenhum em uma água, em um rio, em qualquer lugar para receber o renovo do Senhor, para receber o batismo do Senhor, porque você já foi batizado com Ele na cruz do Calvário. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, livro de Atos, livro escrito por Lucas, versículo 1. E sucedeu que, enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, versículo 2, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Epa, olha só, olha o que o apóstolo Paulo encontra em Atos dos Apóstolos aqui, quando ele chega a Éfeso. Chegou, olha, versículo 1, vamos de novo para você entender, não é para ter enrolação, não é para ter dúvida. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que havia o Espírito Santo. Os discípulos não tinham falado, Pedro não tinha falado, João, Filipe, os outros discípulos ainda não tinham nem anunciado, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Paulo chega com a revelação. Aí olha só o que diz no versículo 3. Perguntou-lhes então, quem? Eles perguntou a Paulo: então, em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Estavam batizando os discípulos, estavam batizando as pessoas nas águas no batismo de João, e as pessoas nem sabiam que existia um Espírito Santo. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que, olha a revelação. E Paulo diz para ele, responde para ele assim, mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, mas não foram batizados, irmãos. E impondo-lhes, olha só, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Não, Paulo não pegou eles e mergulhou lá na água, não. Paulo vos anunciou aquilo que eles ainda não tinham tido conhecimento, o Espírito Santo. E Paulo, pondo-lhes a mão sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo, e eles foram renovados com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. Falando em línguas, o que? Receberam ali o dom de falar em outros idiomas, e profetizar o que? E foram levar a mensagem,
foram pregar o Evangelho, foram anunciar a salvação da graça com nosso Senhor Jesus Cristo. Recebeu a revelação aí? E este era ao todo um dos 12 homens, o apóstolo Paulo, né? Mateus 28, vamos lá no livro de Mateus, a hora aqui está passando voando. As horas voam, a revelação é boa e as horas passam rápido, né? Mas vamos lá, Mateus 28, versículo 18, diz assim. Mateus 28, e o versículo é o 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão Reinaldo, Jesus está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pai é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome? Não, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Para que sejais batizados em nome dele. Ou seja, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui para que todos sejais batizados no nome dele. É no nome de um só. Não é nos três. Porque não é nome. Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. É nome? Pai é nome? Não. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que sejais todos batizados nele. Que nele fosse todos batizados. Que recebesse nele todo o batismo. Ele é o batismo para todos. Batizar nele está batizando o Espírito, batizar nele está batizando o Pai. No nome dele é no Pai, no nome dele é no Espírito Santo. Deu para entender? Pegou a revelação? Portanto, ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Pai é Filho. Pai é nome? Filho é nome? Não é nome. Isso aqui é uma linguagem de figura. Jesus está usando uma linguagem de figura. Para que sejamos todos batizados nele. Aonde a mensagem, que esta mensagem que eu estou passando para você, que chegue ao teu coração e que você seja batizado nele. Você já é batizado nele, você já foi batizado no nome do Senhor. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você já foi batizado em nome do Pai. Quando, irmão Reinaldo? Quando escorreu sobre o corpo de Cristo o sangue lavador, o sangue purificador dele, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Recebe essa revelação aí, meu irmão? João capítulo 5. Vamos lá em João. Eu quero te lembrar mais uma vez que estes livros aqui, o livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros do Velho Testamento, tá? Não é do Novo Testamento. Não foi escrito no Novo Testamento. No Velho Testamento. Isso é livros históricos, tá? Perdão, é 1 João. 1 João, vamos lá em 1 João. Isso, 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7. Mas lembre-se, os evangelhos são livros históricos, são livros do Velho Testamento, tá? O batismo de João Batista lá estava no Velho Testamento. Vai estar no livro de Mateus, irmão, no Velho Testamento. Foi escrito, aquela passagem, aquele momento estava no Velho Testamento, antes de Cristo, antes da cruz.
tá? Velho Testamento. Colocaram na cronologia da Bíblia, colocaram eles no Novo Testamento. Mas eles é do Velho Testamento. Entendeu? Então tá, 1 João capítulo 5, versículo 6 e 7 diz assim, ó: quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus e o Filho de Deus? Olha, e o 6: este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Alguma dúvida, irmão? Pai, Filho, Espírito Santo? Alguma dúvida? Ah, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui, o Pai, o Filho, que é o Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. Quando se diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dizendo batizar neles, em um só. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E olha só, o próprio Jesus Cristo é o Espírito, é o que testifica por Espírito e verdade. O próprio Jesus. Pegou aí a revelação, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim, ó. 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Olha só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eita, pérola da graça, recebe no teu coração aí, amado. Recebe esta mensagem no teu coração. Vou lê-la de novo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Recebe na tua vida esta palavra, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, olha a revelação. Tá pegando aí, irmão? Pega a revelação aí, Efésios capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Efésios capítulo 1, versículo 11, 12 e 13 diz assim, ó. Olha só. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sendo predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Receba a verdade no teu coração, recebe essa revelação, recebe essa palavra da verdade aí, meu irmão, minha irmã, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. Amém? Entrou aí, encaixou? Selado, você foi ou não foi selado? Você está ou não está selado conforme o propósito da promessa de Deus na tua vida, meu irmão? Não, mas tem que batizar, tem que levar lá nas águas, tem que fazer todo um preparo, todo um ritual,
vou vestir aquela capa branca, porque vai ser lavado, vai ser purificado ali, vai sair de lá de dentro da água, um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, sei lá. E a vida continua a mesma. Não muda nada. Tem mudança. Não tem mudança de vida. Não muda nada. Continua a mesma. Presos dentro de um sistema, presos dentro de uma religião, presos debaixo de ordenança, sendo que não existe mais ordenança, não tem mais ordenança, presos em doutrinas. E a vida não muda nada, continua a mesma. Para finalizar, Gálatas capítulo 3, vamos lá, Gálatas, para finalizar. E para finalizar essa pérola da graça aqui, para finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos lá, versículo 26. Gálatas 3, 26. Diz assim. Cadê? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Amém? Olha só. Abra o teu coração. Ou então faz assim comigo. Você está com a Bíblia aí aberta? Tá? Então acompanha comigo. Ou então abre o teu ouvido e escute. Escute essa mensagem. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Receba a revelação no versículo 27 para você, ó. Porque todos quantos fostes ou não fostes batizados em Cristo, já vós revestistes de Cristo, ou não foi? Foi ou não foi? Não, por quê? Por quê, irmão? Não, porque tem que batizar nas águas ainda. Tem que se arrepender dos pecados, tem que se lavar lá nas águas. Nas ordenanças da lei. Para tirar o pecado do mundo. Ah, eu pequei hoje, eu tenho que me preparar para a Santa Ceia, domingo é a Santa Ceia. Fui batizado lá nas águas para a remissão do pecado. Uai, mas aí já pecou de novo. Eu tenho que pedir perdão para o pastor, eu tenho que pedir perdão para a irmã, eu tenho que pedir perdão para fulano e para cicrano, porque é a ceia. É a Santa Ceia, eu não posso estar em pecado. Uai, mas não foi batizado lá nas águas? Já não lavou lá? O batismo nas águas lá não foi para remissão dos pecados? Para arrependimento dos pecados? E como é que já pecou de novo? Se isso é uma verdade, de tudo isso que eu te mostrei, que eu te provei aqui na Bíblia, que nós já fomos batizados em Cristo, que nós somos de Cristo, que Cristo vive em nós, Cristo habita em nós, fomos mortos com Cristo na cruz do Calvário, ressuscitados com Cristo. Se tudo isso não serve, irmão, é uma pena por você continuar assim. Eu fui cego, eu fui escravizado, eu fui enganado, mas hoje não sou mais. Por quê? A verdade me libertou. A palavra de Deus me libertou. Pastores, parem de enganar as pessoas. Bispos, parem de enganar as pessoas. Apóstolos, parem de enganar pessoas. Estão abrindo igrejas para criar estão aprisionando as pessoas. Ai, irmão, mas você está lendo a Bíblia e não está fazendo a exegese da Bíblia. A hermenêutica. Ah, para com isso. Teólogos, homens iletrados, homens estudados, bem letrados, falam bem, falam bonitos. Para quê? Dizem que estão resgatando almas e levando para dentro da igreja, para que essas almas sejam libertas, sejam livres, mas estão aprisionando elas dentro da igreja, com um sistema. Se a pessoa tem a sua vida íntegra, limpa,
foi lavada nas águas, no batismo das águas, aí ela pode cear, pode cantar, pode fazer o que quiser. Mas se a pessoa não foi batizada nas águas, ela não pode cear, não pode cantar, não pode louvar, não pode dar um testemunho, não pode pregar a palavra, não pode levar o evangelho. Mas porém ela pode dizimar, ela tem que dizimar, ela tem que ser dizimista. Tem que ser fiel no dízimo. A campanha está lá, a campanha 7 quarta-feira da libertação. Se falhar um dia, cortou ela, quebrou, não vale mais. A campanha já não valeu mais. Não tem mais campanha, irmão. Para que campanha? Para que sacrifício? Tudo isso já foi anulado lá na cruz do Calvário. Amém? Receba essa revelação no teu coração. Me siga, me acompanhe aí. Logo estarei com mais mensagem, com mais revelação para você. Logo estarei trazendo mais novidade, mais surpresa para você da revelação da palavra de Deus. Fica na paz. Jesus Cristo te abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, teu lar. Aquele filho seu que está perdido lá nas drogas, que está vivendo lá no mundo. No mundo nós já vivemos, todos nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo. Mas aquele filho que ainda não se encontrou, não se preocupe. Ele é filho de Deus, é herdeiro de Deus também. Jesus morreu lá na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue lá na cruz do Calvário para batizar ele, para salvar esse filho seu também. A palavra de Deus fala que nenhuma vida se afasta dos caminhos de Deus. Deus não se perde nenhum. Não tem nenhum perdido para Deus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Recebe essa mensagem no teu coração. Creia em Cristo. Creia no Senhor. Porque você e a tua casa já são batizados. Vocês já foram batizados nele. Ele já batizou todos nós na cruz do Calvário. Sai desse engano do sistema, sai desse engano das igrejas evangélicas. Vai, irmão Reinaldo, o senhor fala isso, mas aí, o senhor era evangélico e agora eu sou cristão. Eu prego o evangelho da graça. Hoje eu prego o evangelho, a salvação pela graça. Eu prego o evangelho. Hoje eu prego a verdade. Antes eu pregava o engano. Falatórias, em cima do púlpito. Palavras jogadas ao vento, pessoas se alegravam com a mensagem que eu pregava, mas não tinha libertação, não tinha salvação, não tinha vida, continuavam na mesma. Hoje não. Hoje eu prego a verdade, anuncio a verdade. Receba no teu coração paz e gozo, receba no teu coração esperança e fé, receba na tua vida saúde da parte de Deus, receba em ti, meu irmão e minha irmã, esta mensagem que é do Espírito Santo de Deus no teu coração. Amém? Amém.